Paz do Senhor para todos! É um grande prazer estar aqui com vocês para o estudo número 17, parte 2, na verdade 18. Não sei, agora a gente já não sabe mais, porque antigamente era um estudo por um capítulo de Apocalipse. Como o capítulo 17 tem muita coisa para falar, Deus deu muito conteúdo, a gente dividiu na parte 2. Então, para facilitar, esse é o vídeo 18, mas a gente vai nomeá-lo de 17 parte 2, para ficar mais fácil. E quando a gente for para o 18, a gente continua nomeando com 18 e assim ficar mais fácil para você. Então, antes de mais nada, quero te agradecer por você estar aqui no canal, vendo esse estudo. É um estudo que a gente faz para glorificar o nome do Senhor Jesus. O interesse aqui é proclamar as boas novas de salvação e falar sobre o fim dos tempos, que também tem a ver com as boas novas de salvação. E esse é o canal Songs of Tomorrow Ministry. Eu sou o pastor Mamal. Eu sou a pastora GG. E nós, mais uma vez, te damos as boas-vindas nesse dia, nessa noite, não sei que hora você vai estar vendo. Então, antes da gente começar no estudo, né, como a gente já falou em Apocalipse 17, eu queria pedir para que você pudesse lá, dar o like, ativa o sininho, né, porque aí você recebe todas as notificações quando a gente postar coisas novas. Também eu queria pedir para você compartilhe. Compartilhar hoje em dia é uma forma de evangelizar. Então você realmente quer fazer a obra do Senhor, fazer com que a palavra do Senhor alcance mais vidas. Então evangelize através de você compartilhar coisas boas com outras pessoas. Também comenta, é muito bom ler os comentários, nos dar a oportunidade de saber suas dúvidas e também te ajudar a também tirá-las conforme for, né? E também é legal você comentar e falar assim, eu gostei, é legal, a gente gosta. Então, a gente está bem feliz, realmente é maravilhoso, a gente está completando quase uma série inteira, né? Que é a série sobre Apocalipse. Então a gente está muito feliz. E agora, vamos lá, a gente vai estudar hoje Apocalipse 17, a gente já estudou Apocalipse 17, e hoje a gente vai entrar num conteúdo um pouco mais, vamos assim dizer, não é profundo, mas a gente vai falar outros aspectos de Apocalipse 17 que o Senhor foi ministrando no nosso coração. Então eu queria pedir para que você pegasse a sua Bíblia, né, abrisse em Apocalipse 17, sempre confira tudo que a gente está falando aqui com a Bíblia. Como eu sempre falo, a gente não vai falar mentira, mas de maneira nenhuma. A gente fala a verdade porque nós somos da luz. Porém, é importante que você saiba manusear a palavra de Deus, porque você vai estudar, você vai aprender. Alguém fala alguma coisa no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, onde quer que você esteja. Se você manuseia a Bíblia, você consegue abrir a Bíblia e dizer onde está e ler o texto. E ali você passa a verdade para frente, tá bom? Então esteja sempre com a palavra do Senhor nas suas mãos. Então vamos lá, Apocalipse 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui é sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outra ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também o 8º, e é dos 7, vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis.
vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração quem cumpre o seu intento, e tem uma mesma ideia, e que deem a besta o seu reino até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Glória a Deus, bendito seja o Senhor, mais uma vez por sua palavra. Então, queridos, nós vamos estudar bastante agora Apocalipse 17, a gente vai estudar coisas que a gente não estudou da última vez, né? A gente vai começar falando também sobre a besta, o dragão, o Leviatã no Antigo Testamento, a dualidade espírito-material. Então, esses são os assuntos que nós vamos abordar, né? Muitos desses temas, como a dualidade espírito-material, a barreira também espírito-material, isso tudo aí você não vai provavelmente achar em outra coisa. Talvez pessoas falem algumas coisas a respeito, mas são assuntos que quando a gente estava estudando, Deus nos ajudou a cunhar esses nomes para esses tipos de situações enfim, a natureza dessas coisas que Deus começou a nos fazer enxergar. E é sobre isso que eu quero falar. Eu creio que a partir desse estudo, né, você vai começar a olhar o mundo de uma maneira diferente, você vai começar a notar coisas que você não notava antes. Porque muitas vezes a gente separa o mundo espiritual e o mundo material quando ambas as coisas estão interligadas. Claramente o mundo espiritual influencia o mundo material. Existe uma batalha espiritual, uma guerra espiritual sendo travada nesse exato momento pela sua vida, pela vida das outras pessoas, das nações, pelo governo, pelo poderio. Isso acontece e é amplamente falado na palavra de Deus, mas nem sempre a gente se atenta tanto para isso. E aqui eu vou também falar sobre isso porque isso tem tudo a ver com Babilônia. Na verdade, Babilônia ela exerce esse poder espiritual de uma maneira terrena há milênios, desde basicamente que o homem caiu, ela faz isso. Então, no primeiro estudo, né, como eu sempre falo, se você não viu o estudo, pode voltar lá, o estudo está aí livre para você ver aí no YouTube, tá bom? É só você voltar um pouquinho. Eu vou tentar deixar esse estudo aí nos cards que vão aparecer aqui em cima. Provavelmente só vai acontecer isso no final do vídeo, mas eu vou tentar botar para você, para que você possa se localizar. Se não, é fácil, é só botar Apocalipse 17, procurar nos vídeos e você vai achar. Mas se você quer saber mais sobre esse capítulo, o que o anjo falou, o que quer dizer cada coisa, a cidade das 7 colinas, a gente vai falar sobre isso de novo também um pouco, mas se você quiser voltar um pouco para você entender melhor o contexto, eu te aconselho a voltar aí para o primeiro estudo, porque realmente é muita coisa. Como eu e a pastora GG estávamos conversando uma vez, de todos os estudos que nós já fizemos até agora, nenhum foi tão complexo, tão demorado, né? Eu não vou dizer difícil, porque difícil não é porque Deus vai dando revelação, não revelação interna, queridos, não é revelação profetada, não estou falando disso. A gente vai lendo e Deus vai nos guiando, nos mostrando, isso é que eu estou falando, Deus vai revelando a sua palavra. É o próprio Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, que discerne a Bíblia, revela a Bíblia para aqueles que se aproximam de Deus em humildade, ok? Todo mundo que chega, porque eu sou teólogo, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu falo isso, eu falo aquilo outro, você pode ser o que for. A palavra do Senhor vai ficar escondida se você não se aproximar de Deus com humildade. Então, não estou falando nada contra a teologia, até porque o que a gente está falando tem a ver com teologia, mas você vai estudar a palavra de Deus? Seja humilde e o Senhor te revelará. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui, na continuação do estudo, é sobre a besta, dragão e Leviatã no Antigo Testamento. Então, ao ler o capítulo 17, tirando o Leviatã, você vai e o dragão, você vai ver besta, né? Muitas vezes a palavra besta. E quando a gente lê o capítulo 17, essa besta que aparece, essa besta escarlata, ou seja, essa besta vermelha, as características delas são muito similares com o dragão, que é Satanás, o diabo, a antiga serpente, que é relatado em Apocalipse 12. Então já é uma conexão que eu já te mostro. Se você quer saber mais, preste bem atenção em como essa besta escarlata foi descrita, o número de cabeças, o número de chifres, etc. E volta lá no capítulo 12 e vê, além de ambos serem vermelhos. Mas essa tipologia, não sei se
essa figura, né, do dragão, da besta, do Leviatã, não é a primeira vez que é usada em Apocalipse. Na verdade, ela é usada durante toda a Bíblia, né? Então, antes de falarmos sobre a dualidade espírito-material de Babilônia, desejo mostrar como a Bíblia e outras culturas falavam sobre outras nações e povos inimigos no Antigo Testamento. Ou seja, eu vou continuar lendo aqui para vocês, mas só para adiantar, essas figuras de besta, de dragão, de Leviatã, elas eram como se fosse referência a outras culturas, a outras nações inimigas. Então, por exemplo, quando Deus dava vitória a Israel sobre uma nação, muitas vezes aquela vitória na profecia vinha, e o Senhor quebrou a cabeça da serpente, o Senhor destruiu o dragão, alguma coisa do tipo, né? A Bíblia usa os termos besta, dragão e Leviatã para representar nações como o Egito. Então, o Egito é uma dessas nações. No entanto, essas próprias nações também usam destas figuras para representar seus inimigos. Ou seja, essa questão de usar essas figuras, né, como besta, como dragão, não é só o povo de Israel que fazia isso. Egípcios faziam isso, entre outras culturas daquela época, e a gente vai ver isso mais agora. No artigo A Besta de Sete Cabeças e seus antecedentes em textos da cultura antiga, né, que foi escrito por Vanderlei Dornelles, para a publicação Horizonte do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, o autor aborda que a palavra grega therion, besta, é usada 38 vezes em Apocalipse, e que na versão grega do Antigo Testamento a mesma é usada em referência aos inimigos de Israel e Judá, como está um exemplo desse no capítulo 34 de Ezequiel. Segundo o autor, em Ezequiel 34, 28, o texto se refere às nações gentílicas, ou seja, o que é gentio? É todo e qualquer povo que não pertence ou não é da linhagem de Abraão, do povo de Israel. Melhor dizer, nem Abraão, porque a gente sabe que os árabes também são considerados gentios e eles são também descendentes de Abraão, porque vieram de Ismael. Mas gentios somos nós, brasileiros, americanos, qualquer outro povo que não venha de Israel. Então, no Ezequiel 34, 28, o texto se refere às nações gentílicas que oprimiam os judeus como uma metáfora da besta que está na forma singular no hebraico e não na plural no grego. Ou seja, né, se você for ler a Bíblia em hebraico, o termo vai estar no singular e não como dragões ou bestas, é besta. O Apocalipse também emprega os substantivos dracon e ophis, que significam dragão e serpente, respectivamente. Em Salmos 74, 13 e 14 é usado o termo hebraico Leviatã, que traduzido significa Leviatã e na versão grega é traduzida por dracon. Ou seja, se você for procurar o que é o Leviatã é como se fosse um dragão marinho, uma serpente marinha gigantesca. Então ele era muito comum, tanto que eu lembro que no livro de Jó, por exemplo, tem a menção ao Leviatã no livro de Jó. Ele também diz que Tanim, desculpa o meu hebraico, mas Tanim e Leviatã são usados como metáforas intercambiáveis em referência ao Egito. Então ambos, tanto Tanim como Leviatã, são usados para o Egito. O uso da palavra hebraica rosh, cabeças, significa que o Senhor Deus, no Êxodo, ou seja, quando ele tirou o povo dele do Egito, ele quebrou as cabeças do dragão. Então preste bem atenção, por que eu falei que o termo está no singular? Porque se você olhar o dragão, a besta que é descrita em Apocalipse, é uma criatura, ou seja, um dragão, uma besta, com várias cabeças, vários chifres. Em Apocalipse 12 e 13, que se você voltar também para esses estudos, a gente abordou bastante o que significa essas criaturas. Então, uma recapitulação. Além da parte espiritual que a gente vai falar, que tem a ver com a dualidade espírito-material, humanamente falando ou materialmente falando, essas criaturas significam organizações, entidades, sociedades que são uma só. Por exemplo, não estou falando que a ONU seja, ok? Não estou falando também que não é, mas eu só estou dando um exemplo. Você tem a ONU. A ONU é uma organização.
mas a ONU tem várias cabeças, porque tem a parte dos direitos humanos, tem a parte das crianças, tem a parte social, tem a parte econômica. Então é uma organização só, mas ela é dividida em várias outras diretorias ou escritórios. Então é como se fosse uma organização e cada um desses escritórios, cada uma dessas gerências são cabeças. Então basicamente é assim que a gente interpreta também a figura do dragão com várias cabeças. Uma coisa boa para você ver é o próprio Apocalipse 17. Quando o anjo vai dar o discernimento, ele fala o quê? Que as cabeças são tais pessoas, que os chifres são tais pessoas, e todos eles são ligados à besta escarlata. Ou seja, a gente vê aqui, quando a gente vê menção sobre reis, a gente está vendo menção de autoridade. Então não significa um monarca como a rainha da Inglaterra sentada num trono, não. Pode ser um embaixador, pode ser o gerente de uma grande organização, enfim, é uma autoridade. Então é literalmente essa besta, esse dragão, além de significar sem o diabo, porque não é só humanamente falando, no mundo espiritual significa, e quando fala da queda do diabo em Apocalipse 12, está falando literalmente que ele vai cair, tanto que ele fala, ai daqueles que estão na terra, porque o diabo desceu até vós, sabe que o tempo é curto, né? E ele vai, tipo, isso nas minhas palavras, ele vai perseguir, e é o que acontece. Então existe essa dualidade, que é tanto espiritual como material. Então, aqui, né, no Êxodo, você vê, o Êxodo, o povo de Israel estava aprisionado num país que era a maior, talvez maior potência do mundo antigo, que era o Egito, né? E Deus quebra as cabeças do Egito. O Egito é o dragão, e Deus quebra as cabeças do dragão. Ou seja, todo o poderio egípcio, se você prestar atenção, as pragas atingiram as águas, a economia, atingiram a saúde, atingiram os primogênitos, ou seja, a família egípcia, ou seja, a sociedade egípcia em geral. Ou seja, quebrou o faraó, quebrou o exército de faraó, quebrou a economia deles, porque quando você tem uma chuva de Saraiva, cadê o cultivo? Arrasa plantações. Então, o dragão Egito, as cabeças dele foram quebradas pelo Senhor. Então, olha como é que a Bíblia é interessante. A gente vê isso lá em Apocalipse, mas olha como há muito tempo isso já é usado. Quer falar alguma coisa, pastor Gigi? Tá bom, fica à vontade, tá? Monstros de 7 cabeças ainda podem ser encontrados em várias culturas, ou seja, isso daí não é uma coisa específica da Bíblia. Outras culturas também falam sobre isso, como nos mitos de Hidra, que é um mito grego, o dragão derrotado por Ninurta, que é um mito sumério, o Leviatã retratado no cilindro de Tel Asmar e é chamada paleta de Narmer, que mostra um monstro de 7 cabeças para representar um rei inimigo do Alto Egito, provavelmente na batalha que unificou o Alto e Baixo Egito, constituindo um único reino, né? E a gente vê isso justamente no estudo de Dornelles. Este autor tenta mostrar que essas figuras existentes desde milênios antes do Apocalipse ser escrito são maneiras que as civilizações antigas tinham para expressar seus inimigos, como besta ou monstros que os ameaçavam e que os autores da Bíblia também faziam menção delas, pelos mesmos as usarem de maneira similar. Assim era como se as mesmas não passassem apenas de figuras de linguagem para falar sobre os conflitos de várias ordens. Então, volto a falar, eu estou usando esse artigo, mas eu não concordo 100% com ele, porque ele bota de uma forma muito humana. Tipo, é uma forma muito não espiritual. Não estou falando mal, mas é verdade. É como assim, a Bíblia está usando isso porque a Bíblia bebeu de outras culturas, como a cultura egípcia, como a cultura grega e blá blá blá. Queridos, não é só cristão que vê o mundo espiritual. Não é só cristão que tem revelação das outras coisas. Exatamente. Entendeu? E outra coisa, como é que eu vou falar certo? Ah, não, isso aqui aconteceu há, sei lá, 2000 anos antes de Cristo e é desse jeito porque eu tô falando que... Não, não é assim, não tô falando que o autor talvez tá falando, eu respeito o autor e a visão dele. Só que o que eu quero te mostrar é que não é só material, isso não é só uma metáfora. Isso tem a ver sim com algo espiritual. E eu vou chegar lá e você vai entender isso melhor. Então, o problema desta perspectiva de você só basear isso, isso daí é só uma metáfora, só está falando de um reino humano, é que apesar destas criaturas realmente terem sido usadas para descrever forças inimigas humanas, o mundo espiritual foi completamente ignorado e desconsiderado, como se não houvesse influência espiritual nos acontecimentos mundiais, nos reinos da terra,
E também ignora que João estava recebendo as revelações diretamente através de um anjo de Deus. Ou seja, querido, isso é um erro muito comum que a gente está vendo quando as pessoas vão estudar Apocalipse. João falou isso porque aquilo era a cultura dele na época, então era mais fácil para as igrejas entenderem. Mas, querido, João não estava inventando nada. João não estava sendo o autor. O autor de Apocalipse não é João. Se você ler o Apocalipse, desde o capítulo 1, sempre tem alguém revelando as coisas para João. Aqui tem um anjo, e a Bíblia fala que é um dos anjos que estavam com uma das 7 últimas pragas de Deus. E um desses anjos vai até João e fala: eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, Babilônia. E ele começa a mostrar, João fala o que ele está vendo, e ele dá a interpretação. Ou seja, não foi João que escolheu a palavra besta. Não foi João que inventou que a besta tinha 7 cabeças. Ou falou assim: não, a besta é a organização X. Aquela organização tem 7 lideranças. Então vou botar aqui que ele tem 7 cabeças. Não foi João. Ele viu isso. E quando ele recebe o discernimento, ele não discerne: não, eu acho que é isso. Não. Ele recebe o discernimento do anjo. Preste atenção como é perigoso botar as coisas só de uma maneira muito acadêmica, muito humana. Academismo é maravilhoso. Eu mesmo, para a glória de Deus, isso não é por soberba, eu sou mestre, mas isso não quer dizer nada. O que quer dizer é a revelação do Espírito Santo, ok? Até porque quando a gente deixa, né, de dar prioridade ao espiritual, a gente entra num caminho... Fica frio. Sabe? Além de ficar frio, se você não tem uma visão espiritual, você não vai falar do espiritual e aí vai ficar vazio. Porque vai estar faltando alguma coisa e você vai acabar ensinando errado. Exato, é como está escrito na Bíblia. Os pensamentos de Deus são infinitamente mais altos, são muito mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são muito mais altos que os nossos caminhos. Se a gente pega a palavra, a gente interpreta pela ótica humana, pela ciência humana... Nós somos limitados. Exato, vai ficar limitado. Essa é a palavra. Essa é a palavra, vai ficar limitado, porque a gente só vai até onde a gente consegue ver. Porém, se a gente pede ajuda a Deus, Deus revela. Exato. E aí a gente não fala só da ótica humana, porque Deus entende a ótica humana e Ele entende todas as coisas. Vou dar um exemplo. Aí a gente entra naquela palavra. Os que são da carne... discernem as coisas da carne. Mas os que são do Espírito discernem as coisas da carne e do Espírito, e de ninguém são discernidos. Ok? Isso é muito... muito obrigado. Isso realmente foi um adendo muito importante. Então eu te convido, não fica só na frieza da letra. A letra é importante também. A gente entende muitas coisas estudando. Não estou aqui desmerecendo nada disso. Mas vá além. Penetre realmente no Espírito. O Espírito quer te revelar. Tu acha que Jesus te deu o Espírito Santo à toa? Tu acha que botou você... O que Jesus fala? O Espírito da Verdade, né? Quando fala que o Espírito Santo vai vir, o Espírito da Verdade ouviu tudo do meu Pai, e assim como ele ouviu, ele vos ensinará. Ou seja, o Espírito Santo está aqui querendo falar com você, querido. Só que muitas vezes nós ignoramos, porque a gente fica tão, confiante no nosso próprio entendimento, que a gente não vai além. Ok? Então é só um conselho, vá além, busca a Deus porque Ele tem muita coisa para te revelar. Além de tentar dizer que João escolheu falar através destas metáforas porque era o que ele conhecia, sendo que a Bíblia mostra constantemente como o que acontece no mundo espiritual tem consequências no mundo material. Agora, para não ficar só nas nossas palavras, a gente vai ler 2 passagens que vão mostrar um pouco isso para vocês. Primeiro, Efésios 2, do 1 ao 3, e eu vou abrir em Colossenses 1, 3. Então, a pastora GG vai ler para vocês agora Efésios 2, do 1 ao 3. E eu vou ler Colossenses 1, 3. Tá bom? Eu convido vocês a abrirem a Bíblia e acompanharem com a gente. Então, primeiro, Efésios 2, do 1 ao 3. Do 2 ao 3? 1 ao 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira,
como os outros também. Colossenses 1:3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus... Perdão, gente. Colossenses 1:13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, em ambas as palavras, a gente ouve, as palavras que eu digo assim, tanto em Efésios como Colossenses, a gente vê falar sobre potestade das trevas, principados, e aí fala sobre nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que nós éramos inimigos de Deus, que nós obedecíamos à vontade, né, por causa da influência da ação desses principados, dessa potestade. Ou seja, para você aí que já aceitou Jesus como Salvador, você lembra quando você era do mundo, quando você não tinha Jesus na sua vida? Você fazia coisas que você achava que era da sua cabeça. Você tinha vontades que você achava que era da sua cabeça, que eram completamente diferentes da lei de Deus. Eu vou te dizer, sabe quem te influenciava para essas coisas? Sabem quem fazia você ter esses planos? O reino das trevas. Ou seja, essas palavras mostram como o reino das trevas ainda influencia o mundo perdido, o mundo que ainda não teve um encontro com Deus. Então você ignorar e falar assim, não, a pessoa matou porque ela é má. Beleza, aconteceu. Ela merece ser punida por isso e a julgamento? Merece, eu não estou dizendo que não. Ela teve parte naquilo. Mas quem influenciou ela para aquilo? Quem levou ela? Não foi só um desejo, um impulso assassino. Aquilo ali tem uma influência espiritual. Exato. Entendeu? Quem se suicida? É um tema muito delicado. Mas ninguém quer morrer, querido. Você vê se alguém quer ficar se machucando. Vê se quando você se machuca, você não dá tanto valor ao seu corpo que você para o que você está fazendo para cuidar do machucado. Dói, machuca, te deixa triste. Agora, a pessoa chegar a ponto de tirar a sua vida, não começa de uma hora para outra. É um processo. Só que as pessoas ignoram. Aí é tudo medicamento. Tem que tratar sim. Não estou dizendo que não tem que tratar. Mas a pessoa precisa de Jesus. Porque Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus salva, Jesus dá rumo na vida. Exato. Entende? Então, você ignorar a parte espiritual é você estar ignorando uma parte extremamente importante da vida. Na verdade, uma parte tão importante que as coisas que acontecem nesse mundo primeiro acontecem no reino dos céus. No reino dos céus que eu digo, no reino espiritual, ok? Não estou falando reino dos céus no sentido moradas de Deus, estou dizendo reino espiritual. Então, seguindo, né? Então, em Efésios 2, do 1 ao 3 e Colossenses 1, 3, podemos ver como Deus nos libertou do poder das trevas e da potestade do ar para vivermos do seu reino. O que é essa potestade do ar? São governos, dominações e poderes do mundo espiritual que controlam o mundo físico perdido. Sendo assim, para que possamos entender estas figuras de maneira completa, devemos levar em consideração ambas as naturezas e forças espirituais e físicas. Aí eu vou te lembrar de algo que eu falei na primeira parte do estudo do capítulo 17. O significado do nome Babilônia significa casa de ligação entre céu e terra. Ou seja, quando os antigos, construíam cidades fundadas em 7 montes, não era só de uma forma assim, 7 montes tem uma questão de uma proteção contra outros povos físicos. Não, eles escolhiam esses lugares porque eles criam que dava boa sorte. E quando o nome Babilônia também significa isso, casa de ligação entre céu e terra, os próprios fundadores já estão dizendo isso, que aquele lugar, aquela cidade era como se fosse, entenda, não é um portal de verdade, mas é como se fosse um portal que ligava ambas as dimensões, tanto a dimensão espiritual como a dimensão material. Então, apesar de culturas como Suméria, grega e egípcias terem usado essas figuras, nada impede que eles tenham visualizado algo do mundo espiritual também, mesmo que de forma distorcida, e lembrando que estas guerras sempre tinham cunho espiritual também, como mostrado com a ascensão do deus Horus do Alto Egito, entregando ao rei Narmer a cabeça da serpente de 7 cabeças, símbolo espiritual do Baixo Egito, após a derrota do mesmo. Isso é escrito no artigo do Dornelles, página, se não me engano, 1485. Ou seja, o que eu quero dizer? A paleta de Narmer é uma das obras de arte mais antigas, que se tem notícia. Então, antigamente o Egito não era uma nação única. Existia o Alto Egito e existia o Baixo Egito. Cada parte era governada por um rei. Provavelmente essa paleta de Narmer fala sobre um conflito que aconteceu entre ambas as partes, onde o Alto Egito ganhou e assim o Egito foi unificado. E o deus do Alto Egito era o deus Horus. Então nessa paleta
o monstro lá de 7 cabeças, a serpente de 7 cabeças, era o símbolo espiritual. Olha só, não era um símbolo de guerra, não era um símbolo físico, era um símbolo espiritual do Baixo Egito. E quando o Alto Egito ganha, mostra o Deus, que é o símbolo do Alto Egito, entregando a cabeça do símbolo espiritual do Baixo Egito na mão do rei vencedor. Então, olha como é que é. Sempre, mesmo nessas outras culturas, essas figuras tinham cunho espiritual, então nunca era só material. Assim, o que isso nos faz? Isso nos leva a entender a existência dessas criaturas nos dois planos, o que pode ser nomeada como dualidade espírito-material. Então, o que é essa dualidade espírito-material? Para que possamos entender melhor o que é isso, nós, e no caso principalmente aplicado à prostituta, né, que é a Babilônia, precisamos voltar ao livro do profeta Daniel. Em várias partes, vemos figuras sendo usadas para descrever eventos como os reinos humanos e de Cristo, representados na estátua do sonho de Nabucodonosor, que está escrito em Daniel 2, os 4 animais que representam também eras humanas e forças espirituais, bem como é falado sobre o juízo de Deus em Daniel 7, o bode e o carneiro em Daniel 8 e etc. Ou seja, se tem um livro que fala sobre dualidade espírito-material e dá figuras, e essas figuras têm a ver com o reino humano e você vê a manifestação humana dela, é Daniel, como a pastora GG falou. No entanto, a dualidade espírito-material tem uma passagem de Daniel que é fenomenal para você entender isso. E aonde está? Está em Daniel 10, né? E o que acontece? A pastora GG vai ler daqui a pouco. Na verdade, eu acho que ela não vai ler não, mas eu vou mostrar aqui. Em Daniel 10, um homem se apresenta a Daniel com a aparência muito semelhante à de Cristo. Ou seja, se você ler o que está escrito em Daniel 10 e você voltar para Apocalipse 1, você vai ver que esse homem literalmente tem uma aparência extremamente parecida com aquilo que é relatado de Jesus. Então eu não vou falar sobre isso hoje, mas eu creio que sim, seja Jesus, antes mesmo dele vir à Terra, a forma gloriosa de Cristo. Então, como eu falei, né, esse homem se apresenta perante Daniel, né, e ele vem declarar a Daniel o que vai acontecer, né? A gente sabe que Daniel e Apocalipse, os dois livros, eles têm uma relação muito próxima. Daniel, ele recebe revelações sobre o Apocalipse, profecias sobre o Apocalipse, e João também. Então, qual foi o problema? Esse homem, ele vem declarar, porém ele demora mais, né? Porque por 21 dias, olha, presta bem atenção nisso, por 21 dias ele ficou batalhando, né, contra o príncipe da Pérsia, que o resistia, até que o arcanjo Miguel, descrito como um dos primeiros príncipes, veio o ajudar. Nesta hora ele vem entregar a mensagem a Daniel e depois diz que voltará a pelejar contra o príncipe da Pérsia. E depois que ele for embora, virá o príncipe da Grécia. Né? Olha só como é que é isso. E olha só, preste só atenção. Daniel começa a orar. Daniel é muito amado por Deus. Deus fala para que essa mensagem, a mensagem de Deus, seja entregue a Daniel. Esse homem, que como eu falei, a característica é muito parecida com a característica de Cristo em Apocalipse 1, ele vem, só que ele é resistido no caminho, ou seja, ele sai do trono de Deus e no caminho até a terra ele é resistido por 21 dias. Por quem? Por um demônio, que era o príncipe da Pérsia, ok? Uma potestade. E ele fica lutando ali, até que vem Miguel, fica lutando no lugar dele, ele entrega a mensagem para Daniel, e depois ele vai retornar, e quando ele for embora, virá o príncipe da Grécia. Então muitas coisas interessantes são mencionadas. Dentre algumas, podemos citar a abertura deste capítulo, dizendo que era o 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Ou seja, o príncipe da Pérsia, essa potestade que resistiu ao varão que entregar a mensagem a Daniel, era o demônio ou principado ou potestade que comandava, simbolizava e governava o Império Medo-Persa. Preste atenção, nessa época o mundo estava sob o governo, pelo menos o mundo ali onde Daniel estava, de Ciro, né? Era o 3º ano do reinado de Ciro, que era um rei da Pérsia. Ou seja, o príncipe da Pérsia resiste ao varão. Ou seja, eu vou continuar lendo, porque aí eu vou explicar melhor. Se lermos a história, veremos que quem derrotou este império foi o Império Grego sob o comando de Alexandre o Grande, exatamente como o varão disse que aconteceria no versículo 20. Este príncipe da Grécia era outro demônio, potestade e principado espiritual que governava, comandava e simbolizava o Império Grego.
Olha só, preste bem atenção. O que eu estou querendo te dizer, é que o que a Bíblia está falando, é que no mundo espiritual existe um demônio, que era chamado de príncipe da Pérsia, e o poder dele materializado formou e manteve o império persa. O varão, que é Jesus, volta para lutar, vence o príncipe da Pérsia. Quando ele vai embora, quem é que assume? O império grego, né? O príncipe da Grécia. E quem foi que na história que derrota o império persa? Alexandre o Grande, que foi justamente o imperador do império grego. Ou seja, quando o príncipe da Pérsia é destruído, junto com ele vai o império persa. Isso aí. Quando o príncipe da Grécia assume, junto com ele quem se levanta é o império grego. E isso você pode... Por isso que eu falei que você vai mudar a maneira como você entende muitas coisas. Porque, queridos, isso está acontecendo agora. Já percebeu que de tempos em tempos o mundo entra, são, 7 bilhões de pessoas, mas você já percebeu que de tempos em tempos o mundo começa a caminhar para certos modismos juntos? São pessoas de diferentes culturas, de diferentes nações, mas que começam a aceitar ou não aceitar as mesmas coisas. Exatamente. Coisas que no passado era absurdo. Não, impossível, você está desonrando minha família. Hoje é tipo, normal, pode acontecer. E todo mundo aceita na boa. E as pessoas acham que isso é uma transformação da sociedade. Queridos, isso é influência espiritual. Como foi lido em Efésios 2, 1 a 3, essas potestades do ar têm influência. E as pessoas nem percebem, mas elas estão sendo conduzidas de um lado para o outro. Então, quando esses impérios grandes, tanto o Império Romano, Império Grego, Império Persa, Império Babilônico, todos eles tinham a sua versão verdadeira no mundo espiritual. Ou seja, quando eu falei para você que a guerra existe, Apocalipse 12 fala sobre isso. Depois que o bebê que o dragão tenta tragar é arrebatado para Deus, acontece uma guerra, né, até que o dragão é finalmente vencido. Então essas guerras acontecem. E todas essas sociedades que nós temos no mundo, esses impérios, essas nações que são mais dominantes, essas nações que são menos dominantes, lugares onde existe escravidão ou existe roubo, tudo isso, queridos, é potestade do ar. Tudo isso tem a ver com dualidade espiritual material. A corrupção, a prostituição, o roubo, a escravidão, as dominações, tudo isso são, como posso dizer? Consequências do poder espiritual, exato, de seres espirituais. E é isso que Deus tocou no nosso coração para lhe mostrar. E isso tem a ver com Babilônia, né? Então, seguindo aqui, o mundo, né, como homens temos a péssima mania de tentar interpretar as coisas segundo a nossa limitada perspectiva, foi o que a gente falou, ao invés de nos submetermos à autoridade e sabedoria divinas. O mundo espiritual começou antes do mundo humano, sendo que a própria raça humana foi criada muito tempo depois de a Terra existir. Quando nós lemos sobre a criação em Gênesis 1, vemos que o Espírito de Deus, preste bem atenção nisso, o Espírito de Deus pairava onde? Sobre a face das águas. Ou seja, quando a nossa história começou, o cosmos já havia sido criado e o mundo espiritual já existia. Sendo assim, vemos que não são essas criaturas apenas símbolos do poderio humano, porém são os reinos humanos, as versões físicas destas criaturas espirituais, ou seja, os reinos, governos, sistemas políticos, guerras e tudo mais que vemos no mundo são a marca visível da influência destes seres espirituais sobre a Terra. Tem uma palavra muito interessante, se não me engano em Romanos 2, acho que é Romanos 2, não sei se é Romanos 2 ou 1, eu vou botar na descrição para você quando eu editar o vídeo, e fala que ó homem, tu és inexcusável, né? Porque você vê a glória de Deus pelas coisas que foram criadas, mas você não glorifica Deus, você diz que Deus não existe. Olha só. Então, quando você olha para a Terra, para o ar que nós temos para respirar, para a distância do Sol, a distância da Lua, tudo isso, por exemplo, se eu não me engano, a Lua é 400 vezes menor que o Sol, mas ela está numa distância também proporcional, de 400 vezes menos distante do que o Sol está da Terra. Por isso que daqui da Terra a gente acha que o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho. E isso gera os eclipses, isso gera uma série de coisas. Você acha que isso foi aleatório? Né? É um absurdo. Então, quando a pessoa, cientistas, entre outras pessoas que não acreditam, veem essas coisas que foram criadas e não glorificam a Deus, a palavra de Deus diz que eles são indesculpáveis. Porque
o que de Deus se pode conhecer e manifestar, o poder de Deus, está aí visível. Você olha para o céu, você vê. Mas as pessoas preferem falar, não, isso foi aleatório, isso surgiu do nada, isso foi uma explosão e aconteceu tal coisa e foi gerando tal coisa e blá blá blá. Enfim, queridos, isso é poder de Deus. Então, a mesma coisa acontece em relação ao mal. Essas coisas, como eu falei, esses reinos, dominações, etc., são a versão física dessas criaturas espirituais. Sendo assim, voltando para o nosso tema que é Babilônia, Babilônia possui uma dupla natureza, que é fisicamente na forma de uma grande e rica cidade que corrompe todos os homens e persegue e mata os santos, e no mundo espiritual é uma prostituta adornada de joias que está embriagada com o sangue dos santos. Ela será derrotada espiritualmente e isso seguirá no mundo físico, ou seja, lembra que eu te falei que primeiro começa no físico? Pois é. E isso vai acontecer como o varão predisse, né? Então, a queda desta cidade e sociedade vai acontecer assim como o Império Persa caiu e foi desfeito em Daniel. Então, muito mais que procurar uma cidade, organização ou religião que represente Babilônia, precisamos entender que a mesma possui sua principal forma no mundo espiritual e que ela vem permeando a sociedade de várias formas ao longo de toda a humanidade, bem como assumindo vários disfarces. Por que eu estou falando isso? Porque em Babilônia, as pessoas falam, Babilônia é a cidade X, Babilônia é a religião tal. Eu não estou dizendo que não é, ok? Mas às vezes a gente fica muito no debate do que é Babilônia materialmente. Porém, a gente acha que a visão da prostituta sobre a besta escarlate é somente uma metáfora, quando não é. E isso é importante que você entenda. Essa dualidade que ela existe tanto no mundo espiritual, dessa forma como foi revelado, como no mundo material, é uma grande verdade que você precisa entender hoje. Identidade de Babilônia. Então vamos começar a falar sobre isso. Por fim, Babilônia representa algo muito mais antigo do que a cidade ou o império histórico babilônico. Ou seja, a Babilônia é chamada desse jeito, mas até a própria Babilônia existiu depois, né? Como, mais uma vez, o mundo espiritual começou primeiro. Quando o Espírito de Deus paira sobre a face das águas, significa que o planeta Terra já foi criado. Já existia o planeta Terra, já existia água. O que acontece é que ali Deus fala, haja luz. E houve luz. E ele fala que a água, né, ajunte numa parte e apareça a terra seca. Ou seja, aí acontece, né, que as estrelas e o sol e a lua sejam criados. E Deus cria para que haja iluminação, entre outras coisas. A gente sabe que o sol, né, tem uma grande proteção para que a vida da Terra exista. A heliosfera ajuda com que raios cósmicos não acertem o planeta, que poderiam dizimar o planeta por causa da sua potência. E não acontece. Isso tudo tem a ver com o Sol. Então, quando Deus cria ali, ele não está falando só para a luz, ele está indo muito além. Mas aqui a gente vai se basear nisso. Ou seja, quando Deus ali faz os homens da Terra, olha, o universo já existe. Os planetas já existem. Pega Marte. Marte é um planeta inabitado. Júpiter, todos os outros. Você não tem mar, você não tem florestas. Isso quem fez foi Deus na criação, mas o planeta já existia. Ou seja, provavelmente os outros planetas do sistema solar já existiam. Ou seja, o mundo espiritual começou antes. Quando a gente lê a palavra, a gente vê que desde que Deus criou o Jardim do Éden, Satanás já tinha caído. A queda do diabo, que está retratada ali em Ezequiel, isso já tinha acontecido antes mesmo do planeta ser criado, porque quando o Jardim do Éden é formado, Satanás vem na forma de uma serpente e tenta o homem cai. Ou seja, ele já era mal naquela época, antes mesmo do homem pecar. Exato. Né? Olha que coisa interessante. Então, Babilônia tem a ver com o começo da idolatria no mundo. E é uma entidade espiritual feminina que vem sendo cultuada ao longo de milênios, muitas vezes associada com fertilidade, com colheita e criação. Segundo a Bíblia, vemos que a idolatria começa por volta da ascensão de Nimrod, cujo significado é rebelde, ou seja, Nimrod ele foi conhecido como um grande, tipo assim, o primeiro grande homem, um grande caçador, um grande guerreiro da história. E o próprio nome dele já significa rebelde, ele literalmente foi um rebelde contra Deus. Ele era um grande caçador aos olhos do Senhor e o responsável por edificar cidades como Nínive, ou seja, olha só, isso foi ali depois do dilúvio, perto da Torre de Babel, e esse homem foi o homem que edificou Nínive, Babel, que é Babilônia, olha como já existe desde esse tempo, entre outras, como está escrito em Gênesis 10, do 8 ao 12, que diz assim: Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra.
Ele era poderoso caçador diante de Jeová, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante de Jeová. O princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Rebote, Ir, Calá e Quezem, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. É muito interessante esse parêntese que a Bíblia fala aqui, porque isso foi escrito em Gênesis. Esta é a grande cidade. Mas toda vez que a cidade de Babilônia é mencionada em Apocalipse 17, fala, esta é a grande cidade, com a qual se prostituíram os reis da terra. E quem fundou Babilônia? Quem fundou Babel? Nimrod. E seguindo. Além de uma referência falando sobre esta é a grande cidade, que nos faz lembrar sobre a grande cidade de Babilônia em Apocalipse 17, vemos que a partir deste momento os homens começaram a praticar idolatria, segundo os relatos bíblicos. Nimrod provavelmente ajudou e incentivou a construção da Torre de Babel, Gênesis 11. Para que, se Deus quisesse destruir a terra em um novo dilúvio, as águas não os alcançariam, e também tentou reunir os povos em uma única cidade, ao invés de povoar a terra, como Deus disse que tinha feito. E o que Deus fez? Deus pegou lá a Torre de Babel, confundiu as línguas, e eles tiveram que se afastar um do outro, e assim o plano de Deus se cumpriu, dos homens povoarem a terra e se afastarem, para que várias partes da terra fossem povoadas. Mas Nimrod se opôs a isso. E quando a gente fala que essa torre provavelmente foi um meio que, mesmo que seja Deus viesse outro dilúvio, não mataria os homens, isso daí são alguns estudos que falam sobre isso por algumas outras referências que não são bíblicas, então você não vai achar isso na Bíblia. Então Nimrod era um grande caçador, e qual era o problema disso? O caçador se satisfaz com a dor e o sofrimento das suas presas. Porém, Deus sempre preferiu pastores que dão as suas vidas por suas ovelhas, como foi o caso do nosso grande pastor e salvador, Jesus Cristo. Segundo a tradição babilônica, Nimrod foi deificado após sua morte, ou seja, os babilônios falam isso. Isso daí não é coisa da cabeça. Existem relatos babilônicos que falam, né, que, segundo a tradição, Nimrod foi deificado, ou seja, foi tornado Deus após sua morte, e sua mãe Semíramis também se declarava deusa, tendo outro filho chamado Tamuz, que foi uma das divindades mais cultuadas da antiguidade. Olha só, Nimrod, a mãe dele, e agora esse filho Tamuz. Existe ainda outra lenda que Semíramis, presta bem atenção, porque essa lenda também não está na Bíblia, mas é uma lenda ali dos povos babilônicos e daquela área ali. Existe ainda outra lenda que Semíramis conhecia a profecia feita por Deus a Adão e Eva, que Deus suscitaria um filho da mulher para pisar na cabeça da serpente, e assim teve Tamuz, ou seja, ela teve Tamuz para que Tamuz fosse essa pessoa, esse homem que pisaria na cabeça da serpente. Este foi apresentado como o libertador e começou a ser adorado com sua mãe. E este culto de adoração ao Filho Salvador, preste bem atenção, olha como é que é similar ao que muitas vezes é falado, Jesus Salvador, Maria como ali junto com o Salvador, como a mãe do Salvador. Este culto de adoração ao Filho Salvador e à mulher que o concebeu foi passando e tomando várias formas em diferentes culturas. Tudo isso começou com Semíramis, Nimrod, Tamuz. Para você que não conhece a história, segundo a história, a lenda, Semíramis, mãe, e Nimrod, filho, têm relações sexuais, ou seja, são relações pecaminosas entre mãe e filho, e dessa relação nasce Tamuz. Nimrod morre, Semíramis se autodeclara deusa, faz com que o filho dela seja declarado Deus como o Salvador, e dali começa, e esse culto existe, eles foram cultuados durante séculos e séculos e séculos, inclusive não só com o nome de Semíramis e Tamuz, a gente vai ver que eles assumiram outras formas, né? As imagens de Semíramis segurando uma criança chegaram à Fenícia, ok? E depois conquistou toda a terra. Mais uma vez, qual religião que a gente sabe hoje em dia que tem vários lugares onde tem uma estátua de uma mãe segurando seu filho Salvador? Pois é. Isso não sou eu que estou falando, isso é história, ok? No Antigo Egito tiveram a identidade de Ísis e Horus. No panteão egípcio são Osíris e Ísis. Na Grécia, Afrodite e Eros, e algumas vezes Adonis. Na Península Itálica, como Vênus e Cupido.
e etc. Ou seja, Nimrod, o fundador de Babel e de Babilônia, além de vários outros reinos como a capital do Império Assírio, Nínive, deu origem a toda esta prática idólatra, tendo sua lenda, ainda que quase certa, influenciado o culto a Baal em Canaã. Ou seja, queridos, eu estava lendo quando eu estava estudando esse assunto, literalmente você pega a estátua que era feita e representava Semiramis e Nimrod, e você vê a estátua de Baal, é similar. Tem várias similaridades. Além dos cultos serem similares, as próprias imagens, os ídolos que Deus abomina em Baal foi um grande problema, que o povo de Israel se corrompeu a Baal, né? Eles adoraram Baal, esse Deus falso, que nunca existiu, mas era um demônio. Eles adoraram, e eles beberam dessa fonte. E não só Baal, existiram outras divindades, eu não vou lembrar qual era o nome direito, mas eu acho que Astarote, Star, e entre outras, que tudo tem a ver com isso. Tudo tem a ver. Você pega as estátuas, elas são similares. Foram feitas por povos diferentes, mas similar. De maneira similar. Ainda para vermos os astutos e sujos tentáculos desta entidade espiritual que é a Babilônia, oculta a uma suposta deusa mãe, tem sido rastreada em muitas culturas e é possível achar muitos artigos e trabalhos falando sobre isso na internet. Algo em comum é que eles afirmam que todas as deusas pagãs, na verdade, são uma, a qual é a deusa mãe. Então, ou seja, a deusa mãe se transfigura em várias outras. Então, na cultura grega tem Afrodite e tem Hera, mas todas elas, na verdade, são várias manifestações da deusa mãe. Mas aí tem as deusas da mitologia celta, tem as deusas da mitologia nórdica. Elas são deusas com nomes diferentes, com personagens diferentes, mas na verdade elas são manifestações da igreja mãe. Da igreja mãe. Desculpa. Da deusa mãe. Da deusa mãe. Então, sempre leva para essa entidade espiritual que é a Babilônia. Segundo eles, os seguidores dessas seitas, a masculinidade destrói o planeta e um acordar desta volta ao culto a esta entidade feminina está conscientizando o mundo das várias identidades sexuais, feminismo, ecologia e etc. Preste bem atenção nisso. Deus não tem sexo, e a gente vai conversar sobre isso um pouco mais, porque eu vou chegar nesse assunto aqui. Deus não tem sexo, mas quando você vê o Senhor na palavra, ele geralmente se identifica usando como o artigo masculino, né, o gênero masculino. Para contrabalancear, esse demônio, ele usa a identidade feminina para dizer o seguinte: o Deus masculino gera guerra, gera destruição, gera conquista, assassinato, é isso que eles falam. Então, existe um movimento da Nova Era, literalmente esse é o nome, Nova Era, que busca inclusive fazer com que o culto à deusa mãe, né, como Gaia, vou dar um exemplo que é na cultura grega, né, volte, porque essa questão de todos esses movimentos aí de feminismo, LGBT, entre outras coisas, seria um despertar, no caso, da deusa mãe. A deusa mãe faria com que essas coisas acontecessem. E aqui a Bíblia deixa claramente que, na verdade, isso são demônios, ok? E, na verdade, isso tudo são ações minúsculas ao passar dos anos, né? Das eras. Bem devagarinho, ela vai se... É como se fosse uma erva daninha que vai crescendo, vai conta, um tentáculo e... Exato. Ou seja, muito do que se tem pregado no mundo como justiça não passa de culto pagão que desvia o homem da verdade. Então, cuidado você, cristão, que está aí dando bola para esse monte de baboseira que tem sido falado hoje em dia, pregando justiça, quando na verdade você pode estar, na verdade, se envolvendo com práticas pecaminosas, pagãs e adúlteras, ok? Apocalipse 17:18 mostra que o sangue de todos os homens foram achados em Babilônia. Ela não é boa, como eles falam, ok? A Bíblia deixa claro que o sangue de todos, não é de um homem, dois homens, de todos os homens, de toda a humanidade, foi achado dentro da cidade de Babilônia. E que por causa dela, os homens foram prostituídos, sendo ela a mãe de todas as prostituições e abominações da terra. Quem é ela? A mãe de todas as prostituições. E mais o que? Abominações, ou seja, tudo... Todos os reis, todos eles beberam do cálice, vinho, né? Da prostituição dela. Ela é a mãe de toda essa prostituição, de toda essa imundícia que existe no mundo, de todos os assassinatos. Entenda uma coisa, lembra quando Caim mata Abel? Deus fala diretamente com Caim e fala assim: Caim, cadê seu irmão?
Sou eu por acaso o guardador do meu irmão? Ele é até abusado. E Deus fala o seguinte: pois o sangue de Abel clama da terra até mim. Deus sabia o que tinha acontecido, mas a Bíblia fala que o sangue de Abel estava clamando a Deus, mostrando que houve um assassinato. Ou seja, quando a Bíblia fala que o sangue de todos os homens foram, é porque literalmente todas as abominações, todas as prostituições, todo o mal que foi cometido na terra é por causa dela. Ela criou, ela prostituiu, ela fez com que a humanidade toda caísse em desgraça por causa do pecado. Né? Então, pelo que eles pregam, sabendo que os cultos antigos eram lotados de prostituição cultual, ou seja, existiam muitas vezes cultos, por exemplo, culto da colheita. Para ter uma boa colheita, tinham prostitutas, as pessoas iam para lá, se prostituíam com aquelas prostitutas, e aquilo ali era uma espécie de culto, uma divindade, e por causa daquela prostituição que a divindade viu, como se fosse uma oferta à divindade, ela traria uma boa colheita. Então, sabendo que eles pregam e sabendo que esses cultos antigos eram lotados de prostituição e outras práticas imundas, conseguimos perceber o tamanho do mal que Babilônia tem causado ao longo da história. Uma dessas coisas é o seguinte: antigamente era comum se matar, né, recém-nascidos e crianças para oferecer a Deus. E eu vi esses dias agora uma coisa muito interessante que estavam falando, a versão moderna disso se chama aborto. Pois é, você defende? Pois é, está defendendo o paganismo. Por mais que você não acredite. Mas eu falo aqui o que Deus manda falar, e se a crer ou não crer, isso daí é um direito de todo mundo, mas é óbvio que vai ter consequência para todos aqueles que não seguirem a Deus. Os que acreditam nela ainda a comparam com o planeta Terra, então eles ainda têm essa mentira: não, a deusa mãe é o planeta Terra, ou o cosmos, ou o universo, dizendo que Jeová criou o homem dela e não dele mesmo, visto que o homem foi tirado da terra e por isso todos foram criados da deusa, inclusive Jesus. Desta forma, eles invertem dizendo que ela é mais importante do que Deus, além de citarem que do pó viemos e do pó voltaremos, versículo bíblico que eles usam para dizer que a sepultura de todos os homens é o corpo da deusa. Então aqui eles falam que a deusa mãe é mais importante até mesmo do que Jeová, porque está escrito na Bíblia que Jeová tira da terra o material para formar o homem, ou seja, eles acreditam que a terra é a deusa mãe, então a deusa é que forma o homem, não é Jeová. Né? Uma das grandes mentiras, né, que eu já quero desmascarar essa mentirada danada, primeiro que a terra não é Deus nenhum. A terra, inclusive a própria palavra de Deus diz em Apocalipse que a terra será destruída. Existirão novos céus e nova terra. A terra não é deusa coisa nenhuma, porque só existe um Deus. E a outra coisa é o seguinte, eles falam isso para falar que nós viemos da deusa. Em primeiro lugar, quem criou a terra foi Deus. Então, se Deus cria a terra, na verdade, ele criou e fez a gente de algo que ele criou. Ponto. Exatamente. Depois, voltando para Gênesis 1, está escrito assim: no princípio, a terra era sem forma e vazia. Olha para Marte, olha para Vênus, olha para Mercúrio, ok? Vê se esses planetas têm vida. Eles são estéreis, ok? Né? Principalmente ali, por exemplo, Mercúrio, que está tão perto do Sol, ele é estéreo. A Terra era daquela forma. Quem deu vida à Terra foi Deus que disse: haja e houve. Haja porção seca. Haja separação entre as águas. Haja plantas, ervas, flores, frutos que dê semente. Haja peixes e animais nas águas. Águas produzem abundantemente animais, seres viventes. Aqui voem pássaros pelo céu. Inclusive, apesar dele ter tirado, né, o barro, exato, da terra, feito o homem só se tornou um ser vivente por conta do sopro que ele deu em suas exato. narinas. Se você tem vida é porque um dia Deus soprou na sua narina. Exato. Desde Adão. O espírito que está dentro de nós é o espírito de Deus. O homem é feito de 3 partes. Corpo, a parte que nos liga à terra. Alma, que é o que está falando com você agora, não é o corpo do Maurício que está falando, é a alma que está falando, que controla este corpo, que é a alma que vai para o inferno ou para o céu, o corpo volta para o pó, e depois também o corpo também pode ser destruído também. E o espírito que quando a pessoa morre volta para Deus. E o espírito que está no homem é o espírito de Deus, que liga o homem a Deus, que é a parte que faz com que você se aproxime de Deus, né? Então, como a pastora GG muito bem explicou, é verdade. Não foi ele que fez o boneco ali vamos supor, o boneco, diga assim, o boneco do homem ali, mas o que deu vida foi o sopro da vida dele, entendeu? Então, seria apenas mais uma escultura sem vida. Mas você é importante porque o Espírito de Deus mora dentro de você, ok, querido? Né? Então,
Seguindo aqui. No Concílio de Éfeso, isso está na história, tá? Houve uma grande discussão que resultou em brigas, mortes e outras coisas, porque um dos principais assuntos que foram discutidos foi o relativo ao papel de Maria, e desde então aquela cidade dominada pelo culto à deusa Diana foi substituído pelo culto a Maria. A partir do Concílio de Éfeso, a Igreja Católica aceitou culto a Maria e botar Maria como Santa Maria, rogai por nós, coisa que Jesus nunca falou, os apóstolos nunca falaram, Maria própria nunca disse. Isso começou no Concílio de Éfeso, que foram séculos depois, né, depois que Jesus ascendeu aos céus, que esse concílio foi realizado e torceu a palavra de Deus. E o interessante é que os relatos dizem que aquela cidade de Éfeso, né, Diana dos Efésios, era dominada por esse culto à deusa Diana. E simplesmente eles botaram uma auréola na deusa e começaram a chamar a deusa Diana, né, a estátua da falsa deusa Diana, como Maria. E começar o culto a Maria. Mas sendo que era estátua de Diana. Olha que coisa, né? Então este concílio, ao invés de banir esta prática idólatra, porque Deus disse, não sou eu que estou falando, está escrito lá, Isaías, entre todas as outras, não farás para ti imagem de escultura, somente a Deus adorarás, somente a ele servirás e prestará culto. Jesus fala isso para o diabo no deserto, quando o diabo está tentando Jesus. Então não sou eu que estou falando. Em vez desse concílio banir esta prática, ele sancionou-a e trouxe outras abominações para dentro da Igreja Católica. Hoje o maior santuário a Maria está no Brasil, que é a Catedral Basílica Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E o segundo do mundo, ele é o segundo maior santuário do mundo, ele só está atrás da Basílica de São Pedro, que fica em Roma. A religião católica adotou e difundiu a imagem desta entidade demoníaca, que era Diana e Babilônia, na forma de Maria, sendo que a verdadeira mãe de Jesus não merecia jamais ser tratada desta maneira, porque ela foi fiel e foi uma mulher de fé, temente a Deus. Diferentemente de Semíramis, Maria foi submissa a Deus e disse, faça tudo o que ele vos disser, como está escrito em João 2,5. Maria nunca procurou sua glória e foi obediente a Cristo, porém até mesmo pedidos para que ela rogue pelos homens têm sido feitos na liturgia católica, sendo que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que está escrito em 1 Timóteo 2,5. Segundo alguns achados arqueológicos, agora a gente vai entrar, depois a gente vai voltar a falar sobre isso, mas a gente vai entrar agora numa parte muito interessante também. Segundo alguns achados arqueológicos, os registros mais antigos de culto idólatra datam de 30.000 anos antes de Cristo, com a chamada Vênus da pré-história. Também era famoso o culto à deusa mãe. Olha como é que essa entidade, como eu falei, essa entidade não tem só a ver com o Império Romano, Império Grego, Império Babilônico. Não, ela está muito antes disso, né? Existia um culto na antiguidade à deusa mãe e à deusa do ocre vermelho. Na verdade, a primeira forma de idolatria não foi uma idolatria a um ser masculino, um deus masculino, mas sim a uma deusa, que é a deusa mãe, que eles falam que é a deusa mãe. E esse culto à deusa mãe do ocre vermelho é associado ao sangue menstrual, por isso que é ocre vermelho, que é associado tanto ao sangue menstrual e ao poder de gerar vida. Certo estudioso diz que Adão vem de uma palavra que significa barro vermelho, e por isso se associa a criação da humanidade através desta deusa, ou seja, como é que eles torcem as coisas. Prestem atenção e se atente para o fato da prostituta estar assentada sobre uma besta vermelha e também estar vestida de vermelho e púrpura, ou seja, a deusa mãe e do ocre vermelho. E aí, o que a Bíblia fala? Ela está vestida de vermelho e assentada sobre uma besta vermelha. Isso, nada disso é à toa. Todos esses detalhes que a Bíblia mostra são importantes para a gente entender. Bem, aqui, né, já são dicas de como identificar essa entidade. Em toda esta narrativa existe a ideia de se criar conflito entre o homem, representado por Deus, e a mulher, deusa mãe, quando Deus cria a mulher para que fosse ajudadora do homem e estivesse como igual com ele. Hoje em dia a sociedade fala muito sobre isso. Ah, porque o homem e a mulher não se dão bem juntos, porque é melhor mulher com mulher, homem com homem, blá 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 blá, Tudo isso tem a ver com isso aqui. Essa coisa de criar inimizade entre o homem e a mulher, falando que Deus a mãe é melhor que o Deus de Israel, o Deus Jeová. Tudo isso tem a ver, né? E Deus criou a mulher porque o homem não estava bem sozinho. E ele criou a mulher para estar de igual a igual com ele, né? As coisas mudam após a queda. Sim, uma das maldições que vem após a queda é que o desejo da mulher agora seria para o seu marido. Mas antes da queda não era assim. Mas eles eram tão unidos, tão
que não tinha confusão, briga, eles eram uns. Isso tudo acontece por causa do pecado, em decorrência do pecado. Outro ponto a ressaltar é a pequena visão espiritual daqueles que se consideram espiritualistas ao dizer que Deus é do sexo masculino. Isso é uma grande ignorância. Deus é espírito e, como Jesus disse quando questionado sobre de quem seria uma mulher que foi casada com 7 irmãos que faleceram um após o outro, em Mateus 22, do 23 ao 33, Jesus ensinou que seremos como anjos que não se casam nem se dão em casamento. Ou seja, se você ler... Quer ler? Não. Vamos para ganhar tempo, porque a gente já está com mais de 1 hora de estudo, eu não vou ler não, mas está em Mateus 22, do 23 ao 33. E aqui a gente sabe que Israel tinha uma lei do resgate. Por exemplo, eu tenho 7 irmãos, então se eu morresse, a minha esposa, para dar descendência à minha linhagem, poderia se casar com o meu irmão, e esse meu irmão teria um filho, mas esse filho seria meu, não, teoricamente. Ele daria descendência ao meu, continuidade ao meu nome. E ali ele fala, e morreu um irmão, e morreu outro irmão, e morreu o irmão, enfim, morreram 7. E eles perguntam assim, de quem essa mulher será no céu? E Jesus fala que eles eram tolos, porque no céu ninguém se casa, nem se dá em casamento, e todos serão como os anjos que não se casam, nem dão em casamento. Porque, queridos, o ato sexual é algo carnal, é algo animal. Nós não seremos animais, nós seremos espíritos, ok? Nós receberemos um corpo glorificado. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que quando nós estivermos lá, não vai ter mulher, homem, nós seremos espíritos. Os anjos não têm sexo, Deus não tem sexo, Deus é espírito. Por mais que ele assuma a personalidade, vamos assim dizer, masculina, que ele pode, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, mas nós seremos como anjos. Então, é uma grande ignorância. A Deus. Não, querido, não tem homem, mulher. O ato sexual é um mecanismo de reprodução que Deus associou com o prazer para ser aproveitado dentro dos limites do casamento. O ato é tão santo que muitas vezes o Senhor usa o casamento para mostrar a união de Deus com Israel e de Cristo com a igreja, como um grande mistério, como Paulo fala dessa união de Cristo com a igreja em Efésios 5, 23 a 32. Ou seja, apesar de extremamente santo, o casamento ou sexo não são coisas celestiais. E Deus, apesar de se apresentar de maneira masculina, não possui sexo, como a gente entende, órgãos reprodutores masculinos, como é no caso dos animais, visto que ele é espírito. Por isso, toda a idolatria a Deus a Mãe constitui abominação e ofensa para desviar que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Né? Segundo a palavra do Senhor, a mulher veio do homem, assim ela foi criada do homem, e não ao contrário. Então isso é muito importante também. Deus criou a mulher do homem, e não o homem da mulher. Então, queridos, tal informação, né, que Deus cria a mulher do homem, não foi colocada na Bíblia à toa. Deus já sabia que essas confusões iriam acontecer. Mas sim, essa informação foi colocada lá para que conheçamos a verdade e sejamos libertos de uma mentira sórdida que está permeando várias partes da nossa sociedade transfigurada de justiça e equidade. Né? Se a humanidade quisesse tais coisas, justiça e equidade, amaria a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E assim não haveria mais problemas no mundo, pois se o amor permeasse todas as ações espirituais e materiais, o pecado teria muito perdido força. Porque se você ama a Deus, você não vai idolatrar outro Deus, outro falso Deus. Se você ama a Deus, você não faz imagens de escultura. Se você ama a Deus, você adora somente a Ele. Você sabe que dele é o único que vem a salvação. Se você ama a Deus, você obedece aos preceitos. Se você ama o seu próximo, você não traz sua esposa. Se você ama o seu próximo, você respeita a sua esposa. E a esposa respeita o seu marido. Se você ama o seu próximo, você não cobiça a mulher do seu próximo. Se você ama o seu próximo, você não rouba o seu próximo. Você não assassina o seu próximo. Ou seja, se a humanidade realmente quiser justiça, ouviriam a palavra de Deus e obedeceriam o que está escrito. Pode falar, pastor Gigi. Então, só um adendo, porque assim, né, a gente estava falando sobre o fato de Deus ser espírito, e por isso ele não tem sexo. Porém, ele se apresenta para nós como Deus Pai, ou seja, homem, né, numa versão masculina, entendeu? Não é Deus Mãe, isso não existe. Nunca existiu. Hoje a gente vê muito, né, na atualidade, uma tentativa de vamos mudar porque sociedade patriarcal. Porque a sociedade patriarcal é
coisa da antiguidade, enfim. E vem se falando, né, de mudar esta palavra Deus Pai. Gente, Isso é abominação. isso é abominação. Isso é Babilônia. Isso é Babilônia. Isso é terrível. É a prostituta, né? E isso, sim, gera uma ira em Deus. Entende? E quando a pessoa gera uma ira em Deus, ela não faz ideia do que espera por ela. Exato. Entende? Porque Deus, as pessoas falam, porque Deus é amor. Ele é amor. Mas ele é fogo também consumidor. É fogo consumidor. Então, você toma cuidado quando você ouvir, porque a gente, infelizmente, até mesmo no meio cristão, no meio, entre aspas, cristão, Bíblia feminista, Bíblia, por que não? Porque a gente tem que tratar de outras formas, tem que falar de outra maneira. Não, a gente tem que fazer o que está escrito. Está escrito que ele é Deus Pai, está escrito que ele é o Senhor dos senhores e ponto final. E Deus a gente não precisa que você ajude ele. Exato. Na verdade, você quer fazer o bem? Obedeça. Leia, Exato. Obedeça. Porque antes de você nascer, Deus já tinha nascido. Antes de você vir à Terra, ele veio e criou todas as coisas. Ele viu todos os impérios. Ele viu do primeiro homem e ele verá o último homem nascer. E muitas coisas ainda que vão acontecer tanto aqui como em outros lugares que a gente nem imagina. Exato. No reino espiritual. Então, se você quer realmente ser sábio, obedeça a voz do Senhor. Porque como Salomão, talvez o homem mais sábio que já andou pela Terra, falou, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muito obrigado pelo maravilhoso adendo novamente. Assim como a segunda lenda, né, a tradição diz que Semíramis sabia sobre a promessa de Deus, dizendo que da mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Em algumas tradições, a deusa mãe era retratada como uma serpente também. Ou seja, uma das estátuas que simboliza a deusa mãe era na forma de serpente. O Gênesis babilônico, conhecido como Enuma Elis, possui muitas similaridades com o Gênesis verdadeiro da Bíblia. Isso nos mostra como Satanás manipula as informações para que homens se corrompam através da mentira, cumprindo seu papel como pai da mentira. Como disse, em várias regiões do Oriente Próximo, esta entidade é retratada como uma serpente e também mostra o culto da comunhão pelo ato de comer um fruto de uma árvore que cresce perto do altar da deusa. Ou seja, a gente sabe que foi justamente o comer do fruto, a rebelião ali contra Deus, que Eva e Adão fizeram, que justamente criou o pecado, introduziu o pecado no reino que a gente tem, humano, amaldiçoou a terra, causou a morte espiritual e material também. Em vez de eles irem para a árvore da vida, eles foram lá na bendita da árvore do conhecimento do bem e do mal, que na verdade o problema foi a grande rebelião que eles fizeram. E depois não se arrependerem, eles ficaram tacando a culpa um pro outro, em vez de falar, não, Senhor, realmente a gente pecou, a gente falhou. Não, foi a mulher que tu me deste que fez isso. Não, foi a serpente. Tipo, assume logo o negócio, fala que você pecou, não fica tentando tacar o seu erro para outra pessoa. Mas isso aconteceu e a Bíblia declara que isso foi um grande problema da humanidade, onde tudo começou. Mas no culto pagão, onde a serpente, que é o diabo, é retratada como a deusa mãe, que é cultuada, tem ali um dos rituais é justamente comer o fruto que cresce de uma árvore que cresce perto do altar da deusa. Né? Esta deusa também é reconhecida por características como conhecimento, a criatividade humana, sexo, sexualidade, reprodução, novos ciclos ou destino. Ou seja, todas essas coisas, o culto associava a deusa mãe é criativa, é sábia, não sei o que lá. A tentação no jardim foi através da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Satanás, na forma de uma serpente, tenta os humanos a terem tanto conhecimento quanto Deus e serem como ele até os dias de hoje. Assim a humanidade cai e até hoje os defensores deste culto em movimentos como os da Nova Era são tentados por acreditar que esta deusa tem a ver com conhecimento, como Sofia, que significa sabedoria, e assim eles associando a deusa, eles serão sábios. Outra característica é que esta serpente, que é o diabo, que é apresentada em Apocalipse 12, então, Maurício, de onde você está falando que a serpente é o diabo? Leia Apocalipse 12. Essa serpente também é apresentada na forma masculina. O diabo se apresenta na forma masculina. Porém, ele engana os rebeldes dessas seitas, desses cultos idólatras, que eles usam a serpente como símbolo feminino, né, como símbolo da divindade feminina, mas esse símbolo é do diabo, que é masculino, né, que também se identifica masculinamente. Olha como é que é o engano.
eles estão achando que estão cultuando uma deusa feminina, quando na verdade também não é. Tudo está relacionado e mostra a Babilônia que se assenta sobre o diabo. Veja a semelhança entre o dragão vermelho e serpente, beijo escarlata e o número das cabeças e chifres em Apocalipse 12, 17. Leia Apocalipse 12, leia Apocalipse 17, vê a similaridade. Segundo as escrituras, ela será destruída, ou seja, a Babilônia será destruída pelo próprio diabo e nunca mais será. Por fim, sabemos que a terra foi amaldiçoada por causa do homem, por causa do pecado do homem. Sim, esse mesmo planeta que os idólatras dizem ser a deusa mãe e que haverá vai ser destruído e haverá novos céus e nova terra. Talvez isso explique por que será feito um lugar novo, por causa dessa idolatria, talvez, por causa da maldição que a terra acabou sofrendo por causa do pecado. A terra foi amaldiçoada. Foi. A terra... Até então não tinha espinhos, até então não tinha doenças, até então não tinham pragas, até então não tinha uma série de outras coisas. O próprio homem era vegetariano, tipo, não só o próprio homem, os animais selvagens não comiam carne, não caçavam, não matavam. Não, é que eles conviviam. Não que eles seja... conviviam e não que seja pecado você comer carne, porque Gênesis, se eu não me engano, Gênesis 9, Deus libera o homem para comer carne. Então, assim, não é pecado comer carne, mas imagina um tipo de planeta, um tipo de organismo que você não precisa matar outro ser vivo, entendeu? Então, tudo isso aconteceu por causa do pecado, por causa da queda. Por fim, mais uma vez gostaria de ressaltar que esta entidade vive através da Igreja Católica Romana, né? Não estou querendo afrontar ninguém, mas segundo que a gente vê, essa entidade vive através da Igreja Católica Romana, que também se veste de vermelho, escarlata e roxo, que é púrpura, em suas cerimônias. Então é muito comum a gente ver isso. Através da idolatria a Maria. Essa entidade vive através da Igreja Católica Romana e o culto a Maria, ok? Esta não é a mãe de Jesus que eles adoram. Se você pega as imagens de Semíramis e Tamuz e outras entidades ali com Baal, você vai ver que as imagens que são feitas de Maria são extremamente também similares. É sempre uma mulher segurando um bebê. E ali já em Semíramis era a mulher, a mãe do Salvador e Tamuz o Salvador. Isso só foi mudado de nome, queridos. É a mesma coisa. E é interessante porque até mesmo Maria, dentro do catolicismo, ela tem várias vertentes. Exato. Né? É a Conceição, a Aparecida e a... Sagrado Coração de Maria. São Virgem, Fátima. Dores, Guadalupe. Isso, são muitas vertentes. Né? Você vê que não é diferente, né, do que aconteceu antes. E nesse caso ainda de Maria, essa não é a mãe de Jesus, mas ela é a Diana dos Efésios, que foi aceita na forma de Maria e cujas imagens receberam uma auréola depois do concílio de Éfesos. Então, os reis do mundo têm se prostituído com ela. Sua cidade do Vaticano está em Roma e, por sinal, Roma está fundada em 7 colinas, como João recebe a revelação que Babilônia é uma grande cidade que está sobre 7 colinas. É edificada no lugar que, segundo a tradição, o Vaticano, né? Segundo a tradição, Pedro morre crucificado ali no Vaticano, na colina do Vaticano, crucificado de cabeça para baixo, né? E a Bíblia fala o quê? Na Babilônia, nessa grande cidade, foi achado o sangue dos apóstolos, né? E também, nesse mesmo lugar onde fica o Vaticano, era um antigo lugar onde foi feito o Circo de Nero. O que era o Circo de Nero? Era um lugar onde os cristãos eram jogados, existiam vários jogos de morte aos cristãos, os cristãos eram perseguidos e muito sangue dos cristãos foi derramado pelos imperadores romanos, tanto no Circo de Nero como em outros lugares. E além de Pedro, apóstolo, sangue dos apóstolos, ter sido derramado ali, irmãos cristãos morreram naquele lugar, o sangue foi derramado. E o que está escrito? Nela foi achado o sangue dos apóstolos e o sangue dos santos. Continuando, também ao ler um site católico, isso foi para mim uma confirmação de Deus, isso não fui eu que falei, isso foi um católico que falou. Senti que Deus confirmou essa informação de Babilônia ser também o Império Romano, a Igreja Católica, pelas próprias palavras do escritor que estava explicando e defendendo o fato do Vaticano ter sido construído aonde era o antigo Circo de Nero, como cumprimento da promessa de Deus que o centro da religião de Deus seria transferido de Jerusalém para Roma. Queridos, Deus não rejeitou Jerusalém, tá? Mas eles falam que rejeitou.
E assim, a construção da Basílica de São Pedro como centro da fé cristã estava certa, porque em vez de construir na cidade de Jerusalém, agora Deus mudou de centro, de cidade, então agora está em Roma, e Roma é a capital da fé, vamos assim dizer, cristã. Nisto, o que ele faz? Ele cita 1 Pedro 5,13, que diz: a igreja de Babilônia vos saúda. E aí o que ele faz? Ele explica que os cristãos do primeiro século costumavam se referir a Roma como Babilônia. Pois é, quando eu falo que Roma é a Babilônia, não sou eu que estou falando. Os cristãos do primeiro século chamavam Roma de Babilônia. E nisso Pedro fala: a igreja de Babilônia vos saúda. Aonde era a Babilônia não tinha igreja nenhuma naquela época. E os cristãos tinham o costume de chamar Roma de Babilônia. Olha que interessante, né? Ainda que ele ache que isso é bom, Deus mostrou claramente que os cristãos dos primeiros séculos já sabiam quem era e onde se localizava a grande cidade, prostituta chamada Babilônia. Apesar da prostituta assumir esta forma, vigiem, pois ela é como um camaleão, mas cairá para sempre para nunca mais se levantar. Então, finalmente o que eu quero te dizer, apesar de eu te falar que a igreja católica, naquilo que Deus tem mostrado, é literalmente Babilônia, Babilônia é como um camaleão. Já foi o Império Babilônico, já foi o Império Romano, já assumiu formas de divindades femininas na cultura celta, na cultura grega, na cultura egípcia, enfim, em vários lugares. Ela muda, ela é como se fosse, ela é como uma prostituta, ela é uma prostituta que faz o que for necessário para que ela viva. Só que a Bíblia fala... Posso ler a minha versão? Pode, rapidinho. Eu vou deixar você ler. A Bíblia fala que o próprio Satanás vai se voltar contra ela e destruí-la. E, queridos, que se a gente voltar, o Império Romano existe até hoje? Existe. Existe, só que não existe mais a versão império político. Por exemplo, democracia vem de Grécia e Roma. Se você vive num estado democrático, são ideias daquela época. Lembra que eu falei que os seres espirituais influenciam o material? Logo, quando você está falando de democracia, e você está falando de democracia da Grécia, tem influência ali do príncipe da Grécia. Olha só, não estou falando que democracia é de todo ruim, não estou dizendo isso. Existem outras coisas piores. Mas todas essas coisas, comunismo, socialismo, isso é manifestação física, no caso de entidades espirituais, de poderes, governos espirituais, que se manifestam dessa forma. E ainda que o Império Romano tenha caído quanto império, a versão religiosa do Império vive até hoje. Como é que é o nome da Igreja Católica? Igreja Católica Apostólica Romana. E eles têm orgulho, eles rezam missas em latim até hoje, que é, né, a língua da época. Então, por que eu estou falando isso? Eu não estou afrontando ninguém, mas eu estou te mostrando a verdade. E ai de mim se não falar a verdade, eu tenho que falar o que Deus falou. Bora lá. Primeiro eu quero ler aqui a minha versão de 1 Pedro 5:13, que fala: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda. Ou seja, coeleita. É a própria igreja. Né? Existe a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém era a igreja eleita. A igreja em Éfeso era uma igreja eleita. A vossa coeleita em Babilônia, ou seja, a sua, como fosse uma tanto eleita quanto você em Babilônia, vos saúda. Ou seja, os cristãos morando na cidade de Roma, que era chamada de Babilônia pelos cristãos, saúdam os outros cristãos que estavam lendo aquela carta. Nessa época, se não me engano, na verdade, não. Nessa época, Roma era chamada de Babilônia pelos cristãos. E ali, Pedro, quando envia essa carta, lembra que Pedro morreu em Roma. Pedro morre em Roma. Então ele está mandando uma carta e dizendo: olha, a igreja de Roma, que a gente chama de Babilônia, a igreja de Babilônia, te saúda vocês. Os fiéis que existem dentro dessa cidade corrupta, saúda vocês, irmãos. E outra coisa, aqui em Apocalipse 17, quando fala, né, que sobre as águas, né, onde a prostituta se assenta, são povos e multidões e nações e línguas. Qual a igreja, né, a instituição que mais tem poder no mundo. Instituição religiosa. Instituição religiosa é a Igreja Católica. Está em todos os povos, todas as línguas, todas as nações, no governo. Em todos os lugares. Né? Ela conseguiu entrar em todos os lugares, dominar. Tanto é que hoje o Vaticano ele tem uma vaga. Ele é um país. Ele é um país e ele tem um lugar dele lá na ONU.
Entende? E o Ele detalhe... tá dentro de Roma, mas ele é... E o detalhe, queridos, que nós aqui não estamos falando de Igreja Católica Romana enquanto denominação, ou defendendo ou indo contra a denominação. A gente aqui não está falando a favor de Assembleia, ou de Presbiteriano, ou de Metodista. Nós estamos falando a favor de Igreja de Cristo. Ok? Nós não defendemos rótulo, nós não defendemos Centro Evangelístico, Id Apostolic Church, Igreja da Graça, Igreja Mundial, Igreja Universal, Assembleia Presbiteriana, Metodista, Igreja Católica. A gente não defendemos isso. Nós defendemos o reino de Cristo, a verdadeira igreja que Jesus comprou e com seu sangue lavou e tornou imaculada, que é a única igreja que pode realmente falar, eu sou a igreja de Cristo. É essa igreja que nós estamos defendendo. Existem denominações? Existem denominações boas? Existem denominações que pregam a verdade? Existem. Elas merecem ser reconhecidas? Sim. Existem denominações que pregam mentira? Existem. Existem denominações que falam mentira? Existem. E elas merecem ser combatidas? Sim. Mas aqui a gente não está fazendo apologia ou falando de denominação. Nós estamos falando da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, você vai saber como é? Aqui, ó, a palavra. Ela vai te dar. Ela é a bolsa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então estou muito feliz porque finalmente acabamos o estudo de Apocalipse 17. Yeah! E estou muito feliz por você ter estado aqui conosco. Mais uma vez, vá para a palavra, veja, estude. Isso aqui é porque Deus quer revelar essas coisas. Ele deixou escrito, então você precisa saber. Então aprenda mais de Deus, tá bom? Então esse foi mais um estudo. Queria te pedir, vai lá, deixa o seu like, ative o sininho, compartilha, também, sabe, comenta, é muito bom ler os seus comentários respeitosos, é óbvio, mas comenta, e muito obrigado pela sua companhia, tá bom? Então esse é o canal Songs of Tomorrow Ministry, eu sou o pastor Mamal. Eu sou a pastora Gigi. E até o próximo. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau.